Você pode pegar a sua Bíblia comigo aí? Glória a Deus. Se você puder trazer ela ao seu coração. Obrigado, equipe de música. Eu queria que você repetisse algo comigo. Diga assim: essa é minha Bíblia. Diga: eu amo a minha Bíblia. Diga: o meu coração está aberto. A minha mente está receptiva. E nessa noite eu serei transformado pela poderosa, sempre viva, infalível palavra de Deus, no nome de Jesus. Uma vez que você declarou isso, pode sentar no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Como é bom, querido, podemos saber da fidelidade do nosso Deus. Como é bom podemos desfrutar, cantar essas verdades. Que coisa boa, não é? Glória a Deus. Nessa noite, querido, nós vamos falar um pouquinho sobre algo que eu tenho certeza que tem o poder de mudar a minha vida e mudar também a sua vida. Nós sabemos que em Gênesis capítulo de número 1, a Bíblia diz que Deus começou a criar o mundo. Você está lembrado disso ou não? Gênesis capítulo de número 1, no verso de número 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre aquele lugar. É interessante, querido, que em Gênesis nós podemos ver todo o plano e toda a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida como homem e como mulher. Gênesis 1:26, a Bíblia diz que Deus para no meio do processo da criação e Ele diz: agora façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo de número 2, a Bíblia deixa claro que em um determinado momento, aparentemente como de costume, Deus chega na viração do dia e Ele chama por Adão. É interessante, querido, olhar esse início, porque normalmente no começo da nossa vida nós fazemos bons planos. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Começo do ano a gente faz bom plano. Eu sei que você que estuda, quando começa o ano, você fala assim: esse ano eu não vou pegar nenhuma DP, esse ano eu não vou ficar de recuperação de nada. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Aí você diz: é esse ano que eu vou pagar todas as minhas contas, é esse ano que eu vou gastar menos do que eu ganho. Acontece isso com você esse ano ou não? Sabe, querido, normalmente no início nós temos um bom plano. Quando nós estamos planejando em viajar, normalmente você pensa: ó, eu vou ficar uma semana fora e eu vou gastar tanto tempo na viagem, eu vou fazer isso quando eu chegar lá, no outro dia eu vou fazer essa outra coisa. E aí você sai de viagem e o que acontece? Pega um trânsito inesperado. Você chega na praia, chuva. Sabe o que eu estou dizendo? Quem já pegou chuva na praia aí? E aí você tem que mudar todo o seu plano. Por quê? Porque dentre aquilo que estava planejado, aquilo que era perfeito, quando se encontra com circunstâncias, às vezes esses planos, eles podem sofrer algumas influências momentâneas. Quando Deus ele faz a ideia, Ele cria o plano, Ele cria o propósito acerca da nossa vida, dentro desse propósito estava embutido um relacionamento comigo e com você. Desde a criação, querido, Deus nos fez para ter uma parceria com Ele. Repete essa palavra comigo, diga parceria. Agora diga mais forte, diga parceria. Sabe, querido, Deus ele queria que Ele e o homem fossem parceiros. É por isso que na viração do dia, Deus vai até o homem e Ele fala: ei Adão, onde você está? Se a gente pudesse fazer uma versão talvez moderna e contextualizada, Ele chegaria para Adão e falou assim: Adão, e aí? Adão, vamos trocar uma ideia? Adão, está na hora da prosa. E a gente sabe, querido, que a resposta de Adão para com isso é uma resposta inesperada. Por quê? Enquanto Deus está querendo se relacionar e estabelecer uma parceria, Adão diz: eu ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. E eu e você, nós podemos abreviar essa história, porque nós sabemos, querido, que por causa do pecado, Adão e Eva são separados de Deus, eles são distanciados de Deus, e eles não podem viver aquela parceria que Deus tanto sonhou. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse ponto, é que aquilo que Adão e Eva fizeram, afetaram a possibilidade de uma parceria, mas não teve o poder de acabar com o plano de parceria. Vou falar de novo para você. Deus tinha um plano,
E ele queria desenvolver um relacionamento tão grande com todo homem e mulher, onde eles seriam parceiros, companheiros, cúmplices, pessoas íntimas. O pecado vem e ele causa um problema, como a chuva em um dia de praia. Mas o que eu quero dizer, querido, é que ainda que o pecado tenha trazido um problema, o pecado não foi poderoso o suficiente para acabar com o plano. Ainda que o pecado tenha atrasado coisas, o plano de Deus de ter uma parceria comigo e com você sempre existiu, sempre esteve de pé e nos dias de hoje ainda vale. Se eu posso começar dizendo algo para você nessa noite, querido, eu quero te dizer que existe um Deus prontinho e desejoso de se relacionar comigo e com você. Deus todos os dias, não apenas lá como Adão, ele ia para conversar, mas todos os dias hoje, Deus está desejoso em desenvolver um relacionamento conosco. É interessante que durante toda a Bíblia, ainda que de uma forma limitada, nós vamos ver o salmista tendo uma interpretação do que era uma parceria com Deus. Salmo 23, se você abrir sua Bíblia comigo lá, abre lá, Salmos capítulo de número 23, um texto que você conhece, decora e salteado, porque acredito que você canta a ele, declara a ele, fala tantas verdades. Aleluia. Salmos 23, você está lá comigo? No versículo de número 1. Aleluia. Ele diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaços, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Nesses primeiros 3 versículos, o que o salmista está falando? Ele está trazendo para nós, querido, como é que funciona a relação entre ovelha e pastor. Ele está mostrando, querido, que o pastor, ele é tão próximo da sua ovelha, que ele pode conduzir, que ele pode introduzi-la, que ele pode fazer com que a vida dela seja uma vida mais fácil. Ele diz, porque o pastor está perto da ovelha, porque existe uma ligação, uma relação entre ovelha e pastor, a ovelha pode ser suprida pelo seu pastor. E ele diz, porque a ovelha está perto do seu pastor, e o pastor perto da ovelha, o pastor pode conduzir a ovelha em pastos verdejantes, lugar de comida, a águas tranquilas, lugar de refrigério, lugar de hidratação. E ele continua dizendo, ao ponto de refrigerar a alma e guiar pelas veredas da justiça. O salmista entendia, querido, que a vontade de Deus é estabelecer uma parceria tão grande comigo e com você, assim como uma ovelha depende do pastor, nós como ovelhas de Cristo, iremos depender do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Em todo o plano de salvação, em toda a vida que Deus tem para nós, a parceria está lá desde Gênesis demonstrada, em Salmos demonstrada e até Apocalipse demonstrada. Tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você está ligado a uma parceria, antes de tudo, com Deus. Aleluia. Diga comigo, diga, Deus é meu parceiro. E é interessante essa compreensão que no versículo 4, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Uma parceria de verdade, querido, ela não apenas nos conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes, ela não apenas está conosco em momentos fáceis, mas principalmente nos momentos difíceis. A parceria que Deus estabeleceu, querido, para que nós vivêssemos, é uma experiência e uma parceria tão profunda que o salmista entendia, que ainda que ele esteja à beira da morte, Deus não o abandonaria. Aleluia! E é por isso que você leu essa frase aqui em cima. Sabe, querido, uma parceria verdadeira é aquela parceria onde você ouve o tempo todo daquela pessoa: eu estou contigo e não abro. Eu estou contigo, estou junto para o que deve é. Sabe o que eu estou dizendo? Essa parceria com Deus, querido, ela precisa existir na nossa vida. Tanto da parte de Deus para conosco, mas da nossa parte para com Deus. Deus tem uma expectativa, querido.
não de ter uma amizade e uma expectativa frustrada, mas de desenvolver uma parceria verdadeira. Mas como em toda parceria, nós precisamos de uma ação dos dois lados. Nós precisamos de uma atitude, de uma prontidão, de um desejo dos dois lados. E se você avança comigo para Mateus 28, vai lá. Nós vamos ver, querido, não apenas Deus aqui em Salmos sendo retratado, mas em Mateus 28, Jesus fala sobre essa relação, sobre essa parceria. Mateus capítulo de número 28, no versículo de número 19. A vida é melhor com parcerias. A vida é melhor, querido, com relacionamentos. Começando do nosso relacionamento com Deus. Uma pessoa que entende a fidelidade, entende a intensidade de um relacionamento com Deus, sabe que nós nunca estamos sozinhos. E a compreensão de que nós nunca estamos sozinhos tem o poder de mudar o nosso dia, irmão. Aleluia. Mateus 28, 19, ele diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, você consegue imaginar comigo um pouquinho o que estava acontecendo aqui? Jesus, próximo à sua crucificação, ele começa a trazer ordenanças para os seus discípulos. E ele vira e começa a falar assim: ó, o negócio é o seguinte, vocês vão por todo mundo. Você lembra, querido, da história do Chapeuzinho Vermelho? Como era lá a história? Pela estrada fora, eu vou bem sozinho, não era? Levar esses doces para quê? Então qual era a missão da Chapeuzinho? Levar os doces para a vovozinha, mas no meio do caminho, o que ela encontra? Um lobo mau. Sabe, querido, no meio de tantas missões, nós podemos nos encontrar com lobos maus. Jesus, ele disse: ei, vocês vão pelo mundo afora, vocês vão pregar, vocês vão batizar, vocês vão ensinar, vocês vão curar. Jesus estava trazendo uma missão, querido, que talvez podia ser encarada como quase um roteiro de Missão Impossível do Tom Cruise. Sabe o que filme que eu estou dizendo? Sabe aquele negócio que parece que tudo joga contra, parece que nunca vai dar, é no último segundo, e aí você convida as pessoas, elas não te dão ouvido, e aí você quer fazer, ninguém quer fazer, e aí você olha e fala assim: como eu vou fazer, Jesus? Jesus traz a missão, mas no versículo de número 20, ele continua falando algo sobre essa missão. Ele diz: ensinem todos a observar aquilo que eu tenho mandado, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa interessante. Jesus fala assim: ei, a vida que vocês vão viver é uma vida onde podem ter momentos difíceis, sim. Ele mesmo em João 16 alertou, ele falou: ei, no mundo vai ter aflição, mas calma aí, tenha paz, tenha crise, fique calmo, fique tranquilo. Pode chegar o problema, mas depois lá no verso 20 do capítulo 28, ele diz: ei, podem acontecer coisas, mas deixa eu dizer algo, em meio a essas coisas, eu vou estar com vocês. Quando é que Jesus sai do nosso lado? Só quando tudo acabar. Aleluia. Irmão, você consegue imaginar Brasil, final de Copa do Mundo contra a França? Está nosso time lá ganhando de todo mundo, todas as expectativas, e um cara que tinha só um pedaço do cabelo aqui, 2 dentes com um buraco na frente, que se chamava Ronaldo Fenômeno, está lembrado ou não? E aí a gente já com aquela carne, com o churrasco preparado, todo mundo pronto para zoar argentino, todo mundo pronto para zoar todo mundo, e aí chega lá, e o que acontece? Leva um pacote da França. Chega lá, Ronaldinho diz que comeu algo, não fez bem, está lembrado dessa história ou não? Sabia o que acontece? A gente perde a Copa do Mundo. Leandro, o que isso tem a ver com esse versículo? Tudo a ver. Porque, querido, não existe pior sentimento de frustração do que termos a expectativa de contar com alguém e na hora H não podemos contar com essa pessoa. Está um país inteiro falando: ah, está tranquilo, tem Ronaldinho, vai dar certo. Aí está um país inteiro: ah, está tranquilo, tem Neymar, está tudo certo. Aí Ronaldinho passa a mão, Neymar machuca,
E aí o que o Brasil está? E agora quem poderá nos defender? Galvão Bueno, acaba o chão dele, né? E aí fica lá, e aí todo mundo desesperado. Sabe por quê, querido? Porque não poder contar com as pessoas que nós queremos e esperamos contar no momento da dificuldade, tende a mexer com a gente. Jesus sabia disso. E é por isso que Jesus falou assim: quer saber de uma coisa? Eu não sou como o Ronaldinho, que abandona o time no final do Copa do Mundo. Eu não sou como o Neymar, que se machuca. Eu não sou como o político que muda de lado. Eu não sou como uma amizade humana que muitas vezes frustra. Fica tranquilo, que enquanto houver céu e terra, enquanto houver o sol brilhando e a lua reinando sobre a noite, ainda que não tenham consumado séculos, eu vou estar com vocês. É isso que o salmista estava dizendo lá no versículo, que nós lemos do Salmo 23, no versículo 4, ele fala assim: ei, ainda que eu esteja nos piores dias, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, existe uma parceria tão intensa entre o meu Deus e eu, uma parceria tão intensa entre o meu Salvador e eu, que não importa o problema, eu sei que Ele está comigo. Sabe, irmão, e quando a gente começa a entender e saber dessa certeza, as coisas começam a ficar um pouco melhor para a gente. Porque eu não sei contar você, irmão, mas tem coisas da minha vida que eu não sei como fazer. Você sabe do que eu estou dizendo ou não? Muitas vezes existem momentos da nossa vida, irmão, que as coisas parecem que elas juntam para vir de uma vez sobre a nossa cabeça. É quase como material escolar, IPVA, DPVAT e IPTU. Sabe o que eu estou dizendo, não? Parece que eles juntam força no começo do ano e falam: eu vou acabar com a felicidade dele e dela. E eles vêm com força, irmão, você sabe o que eu estou dizendo. E não ainda contente, tem um negócio que se chama seguro de carro. Não é que, não sei quanto é o seu, mas no meu, no final do ano, sempre vence, e eu tenho que ir lá fazer as parcelinhas do seguro, porque ainda moramos no Brasil, amém, querido? E no Brasil, por enquanto, ainda precisa de seguro. Cremos em um dia que talvez seja mais barato ou nem precise. Você pode crer comigo nisso? Aleluia. Já pensou sair no jornal: Bauru, a cidade mais segura do Brasil? Não, eu vou falar de novo, você tem que dar um glória a Deus pela fé. Já imaginou saindo nos jornais, querido, pelo mundo afora: Bauru, a cidade mais segura do Brasil? Amém, querido. É a cidade que eu e você moramos, temos que crer para ela. Precisamos nos alegrar, querido, acreditar nessa parceria, aleluia. E aí a gente está lá, não é como eu estava dizendo, Jesus ele fala assim: ei, fica tranquilo, que por mais que os problemas se levantem e juntem, por mais que as contas venham sobre você, por mais que pareça que não dá, eu estou com você. E deixa eu falar algo para você, querido: se a gente acabasse a ministração aqui, e você soubesse que Jesus sempre está com você, já estava tudo bom. O fato de saber que Ele está comigo é a certeza de que nunca vai faltar comida, irmão. Aleluia. Eu vou falar de novo para você. Se Deus está com você, não vai faltar comida na sua casa. Se Deus está com você, não vai faltar dinheiro, querido, para suas contas. Aleluia. Se Deus está com você, querido, não vai faltar dinheiro para os seus sonhos. Por quê? Ah, pastor, mas você não vai falar sobre semear. Eu já entendo que crente faz isso, amém, querido? Crente zima, crente oferta. Então, o fato de você estar praticando isso já vai abrir o sobrenatural nessas áreas da sua vida. Então, é outra ministração. Então, uma vez que você está com Deus, desenvolvendo essa parceria, você começa, querido, a provar dos resultados dela. Você vai lá, está com um problema na sua casa, não sabe resolver seu casamento. Vem uma inspiração. E aí você segue a inspiração, o que acontece? Resolve. E eu falo para você, querido, pode ser que ainda que você dê a melhor educação para os seus filhos, chegue uma hora que eles inventem de pirar a cabeça aí. E eles comecem a ouvir alguma coisa, e aí vai lá e acha que é adolescente. Eu falo para você, quantos adolescentes tem da igreja? A gente ensina. E aí vira adolescente, aí você fala assim: ei, você ainda não sabe todas as coisas. Mas aí algum bicho picou eles, eu não sei o que aconteceu, que do nada eles fazem 12 anos, eles acham que sabem mais que a gente. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Sabe aí o que acontece? Você fala assim: e agora? Quem poderá me defender? E agora? Quem vai poder me ajudar? O Espírito Santo. Quem vai poder me ajudar? Aquele que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não te abandona.
aquele que ainda que as coisas estejam difíceis, Ele sempre está com você. Sabe, irmão, existem coisas que elas sempre roubam o nosso chão, e tem momentos que você vai se perceber, você fala assim, meu Deus, eu estou aéreo, eu não esperava com essa notícia. E eu falo às vezes de um desemprego, eu falo de uma morte de um familiar, eu falo de um problema ministerial. Tem coisas, irmão, que são tão pesadas que roubam o nosso chão. E aí você fala assim, e agora o que eu vou fazer? O desespero bate. Mas aí você se lembra, eu não sou como os demais, porque os demais eles estão sozinhos, mas eu tenho Deus. E aí a certeza de que Ele está com você, faz com que você simplesmente pare tudo e fale assim, Pai, eu sei que você está comigo, Espírito Santo, eu sei que você está comigo. Jesus, você disse em Mateus 28, lá no versículo 20, que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Sozinho eu não estou conseguindo, me ajuda. E aí, querido, porque você lembrou dele, porque você ligou para o seu parceiro e para o seu amigo por meio de uma oração, naquele exato momento, todo o poder disponível no céu, ele começa a agir na terra e começa a tocar a sua vida. Deus nos chamou para viver uma vida de uma parceria sobrenatural, que tem o poder de mudar a nossa história. E se você entrou aqui nessa noite e você tem se sentido sozinho, se você entrou aqui e você tem se sentido abandonado, frustrado, sem força, desanimado, eu quero dizer para você, que ainda que você não sinta, Deus não te abandonou. Ainda que você, querido, não esteja vendo coisas acontecerem, Ele está ali, apenas precisando ser acionado, apenas precisando ser lembrado, e como um bom parceiro, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele não vai te abandonar. Como eu disse para você, se fosse só isso, já estava bom. Mas sabe o que é legal, querido? Quando nós falamos sobre uma parceria com Deus, às vezes é um tanto difícil de entender, porque a gente está falando de um espírito. João diz que Deus é espírito, e porque Ele é espírito, querido, nós não costumamos ver. Eu sei que talvez você tenha assistido a alguns filmes, não é? E aí nos filmes aparecem alguns efeitos especiais, como Caça-Fantasma, não sei se você já assistiu, tinha o Geleia lá, e eles jogavam um negócio e pegavam, mas irmão, normalmente não acontece isso, ressalvo quando existe uma operação de discernimento de espíritos, não é? Lá dos dons de 1 Coríntios, mas salvaguarda isso, normalmente nós não vemos espíritos pela terra, pela rua, a gente não sai de casa no semáforo e fala, e aí espírito, beleza? Não é assim, irmão, até porque se fosse ia ter muita gente que ia fazer xixi na calça, porque a hora que olhasse algumas coisas, daí ia ver aquela alma penada. Então, normalmente não é assim, e é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ter essa relação com Deus, é por isso que essa parceria muitas vezes é afetada, porque nós oramos e não ouvimos uma voz audível falar com a gente, nós vamos lá, chegamos na igreja e não vemos aqui Deus do lado do Leandro pregando, aí a gente está lá no carro dirigindo, e aí começa a vir aquele pânico, aquelas coisas, e a gente não está vendo Deus sentado do nosso lado no carro. E é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem viver a plenitude dessa parceria. Mas nós servimos a um Deus inteligente, irmão. E porque Ele sabe da dificuldade que é encontrada entre muitos de nós, de ter um relacionamento com Ele se movendo no reino do Espírito, Deus nos deu a oportunidade de um segundo tipo de parceria. Ele não apenas quer que nós venhamos ter um espírito com Deus, uma parceria com Deus, uma parceria com o Espírito Santo, uma parceria com Jesus, os três da categoria de alguém que você não vê, mas Ele nos deu a oportunidade de ter uma parceria com homens e mulheres de carne e osso. Se ter uma parceria com Deus é bom, saber que nós podemos desenvolver parcerias e amizades com os nossos irmãos e irmãs torna a nossa vida ainda melhor. Se você for comigo para Daniel, capítulo de número 1, eu quero mostrar para você 2 exemplos de parcerias, querido, que eram como essa parceria, que diziam, estou com você e não abro. Daniel, capítulo de número 1, aleluia. Você chegou lá? E ele diz assim, Daniel 1:1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, até Jerusalém e a sitiou.
Então o Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e colocou no tesouro do seu Deus. Então o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, disse que trouxessem alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem de homens reais e nobres. Verso 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, de inteligência, de instrução, e que tivessem a capacidade para ajudar o rei no seu palácio, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Verso 5. Então o rei determinou que fosse dado uma porção diária de iguarias do rei, vinho que ele bebia, e que fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Imagina isso comigo. Irmão, era rodízio à vontade, de graça, durante 3 anos. Você consegue imaginar isso ou não? Você consegue imaginar um free pass de Burger King, querido, durante 3 anos? Você chega lá e pega o refrigerante do jeito que você quiser, não é refil de 30 minutos, é refil de 3 anos. Meu Deus. É como se você tivesse, querido, naquele banquete, e aí você falava, desce picanha, desce baby beef, desce filé mignon, desce costela do Paulinho. Não a costela, mas a que ele faz, amém, irmão? Nós queremos o Paulinho vivo, amém? 3 anos o rei vira e fala assim, o melhor você vai dar para eles, do melhor vinho, da melhor comida, de tudo que é melhor. Meu irmão, quem rejeitaria esse manjar dos deuses aí? Irmão, eu acho que ninguém rejeitaria, não paga de espiritual não, que você não rejeitaria esse negócio não. Por calibre, irmão, ninguém rejeita. Não é, eu falo para você, se a gente falar assim, ó, tem culto, aí vem 50 pessoas. A gente fala, tem culto com comida no final, triplica. Eu falo para você, querido, é verdade isso. Convide alguém para ir até a sua casa, vai 1 ou 2. Não é porque eles têm medo, vai que você ora na sua casa, vai que você lê a Bíblia. Mas se você falar, vamos lá que vai ter comida no final, e se for uma pessoa que tem uma boa mão para algo, pode ter certeza, querido, que a casa vai encher. Ele chega e ele fala assim, vai ter muita coisa, vai ter muita comida. Você entendeu isso ou não? Glória a Deus. E no versículo de número 6 ele diz assim, em meio a esses jovens existiam alguns filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos decidiu dar outro nome para eles, e começou a chamar eles de Daniel, Belsazar, Ananias, Shadraque, o Misael, Mesaque, o Azarias, também de Abidinego. Então, pegou lá os 3 nomes lá, né, Ananias, Misael e Azarias, e mudou para Sadraque, Mesaque e Abidinego. Te lembra alguma coisa isso ou não? Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou falar para você o que aconteceu. Não é? Antes, lê comigo lá no 8, e ele diz assim, ó, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as porções da iguaria do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos eunucos que deixasse assim lhe fazer. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos, se eu fizer assim, eu tenho medo de que me matem. E determinou que a comida deles e a bebida deles fosse a bebida do rei. Assim, o colocaria em perigo a cabeça, se fizesse diante do rei. Verso 11. Então disse Daniel ao dispenseiro, ao chefe dos eunucos, que estava ali com Daniel, Noé, Sadraque, Mesaque e Abidinego. 12. Experimenta, por favor. Peço-te que os teus servos, por 10 dias, nos deem apenas legumes e água. Irmão, você consegue entender esse negócio? Aí a pessoa chega lá e ela fala assim, o que você quer? Uma picanha ou um brócoli? Uma picanha ou um jiló? Sabe, irmão, é triste, né? Mas existem pessoas que optam pelo jiló no lugar da picanha. Não é, mas é gordo. Não, querido, proteína pode, né? Nas medidas certas. Eles olham para todo aquele negócio e eles falam assim, nós não queremos. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eles sabiam, querido, que o fato de não seguir a ordem de um rei poderia trazer dano a eles.
E eu quero aqui dar um exemplo, talvez seja um exemplo um tanto quanto chulo, mas ele serve muito bem. Quem aqui conhece alguém que já roubou algo das lojas americanas? Né? Não você, mas quem conhece alguém que já roubou algo, né? Eu sei que você conhece, irmão. Não é? A loja mais assaltada por adolescentes no mundo, eu acho que são as lojas americanas. O porquê? Tinha antes bala solta, você lembra disso ou não, quando você era criança? Era um monte de bala solta, era um monte de chocolate, e a molecada fazia isso, eles iam na Americanas e pegava bala, pegava chocolate, pegava, irmão, eu sei que você conhece alguém, você não quer entregar, porque talvez seja seu parceiro. Não estou falando de roubar televisão, estou falando de roubar bala. Pastor, mas é tudo pecado. Não estou falando de pecado, estou falando se você conhece alguém. Amém? Aí eu falo para você, querido, é muito mais difícil uma pessoa roubar uma bala das Americanas sozinha. Normalmente o cara, quando ele quer fazer algo errado, ele está sozinho, ele não faz. Mas é só juntar uma outra pessoa com ele, que parece que o demônio tenta dobrado. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Eu conheço poucas pessoas que apertam a campainha e saem correndo quando estão sozinhas. É sério. Normalmente o que é? Tem dois lá, e aí eu falo, duvido, né? Aí o outro vai lá, não, e aí quando está em três é pior ainda, porque pega aquele que é comportadinho, aí fica dois, tem medo, é marica, não sei o que, aí aperta e sabe qual é o problema? Normalmente se dá mal aquele que é bonzinho. Os outros dois estão tão acostumados a correr da polícia, né? E aí já vai, aquele negócio não pega. Eu falo para você, quando a pessoa está sozinha, normalmente ela tem uma dificuldade de fazer coisas que ela não tem quando ela está em grupo. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Sabe, querido, talvez, se esses 4 jovens não estivessem ligados, aliançados, ficaria muito mais difícil de dizer não para algo do que dizer não quando eles estão juntos. Nós sabemos que em um outro momento, Daniel sim, vai permanecer fiel ao Senhor, fazendo as suas orações. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que quando nós temos homens e mulheres que estão próximos a nós, ao ponto de se tornarem verdadeiros parceiros, assim como muitos podem nos inspirar para aquilo que é errado, muitos podem nos inspirar para aquilo que é bom. Então fazer e desenvolver boas parcerias tem o poder de nos ajudar a dizer não para as coisas do mundo e falar sim para as coisas de Deus, até mesmo para aquilo que aparentemente seria impossível de fazer. Quando eu olho para uma situação, eu me coloco, querido, e não é porque eu gosto de comer, mas eu acredito que a pressão era muito difícil. Eu não sei se você está entendendo o que aconteceu. Era como se a gente estivesse aqui em Bauru, e de repente chegasse um rei, ele sitiasse a nossa cidade, ele tomasse a nossa cidade, e ele pedisse assim para algum dos seus chefes, os soldados, vai lá e pega um grupinho de jovens e traz para mim. Irmão, eram prisioneiros, eram pessoas que teriam que trabalhar, servir, mas não numa condição de livre-arbítrio e livre vontade, eles estavam obrigados. Agora eu falo para você, você chega lá, para a pessoa que está te prendendo, para alguém que está te dominando, e você rejeita o que ele tem para você. Meu irmão, nessa condição, a espada cortava a cabeça muito mais fácil. Chicote rolava muito mais fácil. Mas mesmo vendo tudo isso, porque eles estavam juntos, eles decidiram dizer não. Sabe, querido, talvez produzir uma revolução sozinho seja muito mais difícil do que produzir uma revolução em grupo. Leandro, o que é que você está dizendo? Querido, existem muitas coisas que nós estamos sendo chamados para fazer. Pode ser que sozinho você não tenha coragem, mas a partir do momento que você passar a desenvolver não apenas uma parceria com Deus, mas fechar junto com as pessoas que estão ao seu lado, você vai começar a ter muito mais coragem de fazer algo. Irmão, eu tenho vergonha de fazer muita coisa, mas quando eu estou ao lado de pessoas, eu sou impactado pela ousadia e pelo ânimo delas, e eu passo a fazer. Irmão, eu não tenho coragem de ir num monte de brinquedo, mas quando eu chego com as pessoas, estou num parque e as pessoas vão, eu vou junto. Quase fazendo xixi na calça, emprestando uma fralda da Anne, mas eu estou lá, porque a galera está, vai, vamos, e aquilo mexe comigo. Aleluia, aleluia, aleluia.
parcerias têm o poder, querido, de nos derrubar, mas elas também têm o poder de nos levantar. Esses jovens, para a gente aqui avançar nessa história, eles ficam uns 10 dias sem comer, e quando eles têm que se apresentar, eles estão muito mais fortes, muito mais inteligentes e muito mais espertos do que os outros, não por causa do tipo de comida que eles comeram, mas porque eles decidiram se colocar em uma posição separados, renunciando coisas para permanecerem diferentes daqueles que estão no mundo. Sabe, irmão, existe um tipo de vida onde nós podemos auxiliar e inspirar uns aos outros, e ao escolher aquilo que é certo, nós vamos começar a nos destacar. Ah, mas todo mundo fica. Uma vez que você tem parceiros que não ficam, fica muito mais fácil de não ficar. Eu acredito que tem muita gente que sabe o que eu estou dizendo. Aí você está lá e trabalha num lugar, e aí todo mundo no fim da tarde, happy hour. Aí você está lá e você está andando com todo mundo que encharca no happy hour. Aí chega perto do horário do happy hour, é muito mais difícil não ir. Não, pastor, eu vou lá, só vou beliscar uma coisinha, só vou beliscar outra coisinha. Sabe, querido, no meio dessa roda, você começa a ouvir uma coisinha, começa a ter uma vontade de fazer outra coisinha. Quando você vê, o seu dinheiro foi para o ralo, o seu casamento já está no esgoto, o seu filho já está perdido. Tudo por quê? Porque lá atrás, ao estabelecer as suas parcerias, você não soube trazer para perto quem deveria estar perto. Leandro, você está querendo me dizer que se eu começar a fechar junto com as pessoas certas, a minha vida vai mudar? Você está querendo dizer, não é, que se eu começar a fechar junto com as pessoas certas, eu vou começar a melhorar de vida? Eu estou lendo um livro, e o livro ele fala sobre muitas coisas, né? Estou lendo 3 livros na realidade. E um desses 3 livros que eu estou lendo, ele fala algo interessante. E ele diz assim, que se você é gordo, é bem provável que os seus amigos sejam gordos. Aí você fala assim, quando eu li aquele negócio, é sério, e ele começou a falar, assim como se você é fitness, é bem provável que os seus amigos sejam fitness. E ele falou assim, por quê? Porque no lugar onde você está, os seus elos, as suas alianças, as suas parcerias, tendem a te levar para lugares. E ele diz, se você começar a andar com pessoas que gostam muito de comer, é bem provável que você frequente mais restaurantes do que academias. Aí eu falei para a Kelly e falei assim, eu descobri, eu estou gordo não por culpa minha, mas por culpa das minhas associações. Né, já deleguei, falei, é culpa do Zé, né, é culpa do Fábio. Né, o Fábio está mudando, entrando numa dietinha já, né, Nardão? E aí vai lá e fala para você, querido, as nossas parcerias têm o poder de mudar aquilo que nós somos. Quando a gente continua avançando e vai para Daniel 3, vai lá comigo. Daniel capítulo de número 3. Aleluia. Pastor, então eu tenho que parar de andar com os meus amigos gordinhos? Não, querido, vocês podem emagrecer junto também, vai todo mundo para a academia. Vai caminhar, não é? Começa a comer alface e brócolis. E aí... Daniel, capítulo de número 3, está lá comigo? Aleluia. E ele diz assim no versículo de número 2, ó. Daniel 3, 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todos os oficiais da província para que viessem à dedicação à estátua que ele levantou. Verso 6 ele diz, qualquer que não se prostrar e não adorar essa estátua, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Verso de número 12 ele diz, existem alguns homens judeus, e aqui agora os fofoqueiros falando, existem alguns homens judeus que você constituiu sobre os negócios da província da Babilônia, ó rei, e esses são Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes homens, ó reis, estão fazendo caso de você, e eles não adoram ao seu Deus. Eles ali perto a serem lançados da fornalha já por causa disso, que eles estavam fazendo, que era não se prostrar à estátua. Ele diz assim,
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele há de nos livrar da sua mão, ó rei. O que é que está acontecendo aqui? Chegou um decreto, quem não adorar vai se dar mal, vai ser preso, vai ser queimado. Quem é que está junto? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pergunto para você, irmão, se hoje lançar um decreto, e qual é o decreto? Tem que adorar uma estátua. Se não adorar a estátua, vai levar chicotada. Não precisa levantar a mão, mas só pensa aí. Quantos de nós iríamos adorar a estátua? Talvez, irmão, se eu pedisse para levantar a mão no ambiente de culto, é claro que todo mundo vai levantar. Mas eu pergunto para você, na hora que você está vendo um chicote na sua frente, na hora que você acabou de ver uma outra pessoa sendo chicoteada, irmão, eu falo para você que a maioria da gente talvez iria adorar a estátua. Estou falando sério. Ah, pastor, você sabe de você? Eu sei de mim, mas eu não sei de você. Porque quem sabe da sua vida é você e quem sabe da minha vida sou eu. Chega lá e fala assim, vai arder. Esquenta a fornalha muitas vezes mais. Aí os caras chegam para ele e falam assim, rei, o negócio é o seguinte, meu Deus tem poder de me livrar e vai tirar da sua mão. Irmão, você consegue imaginar a cabeça deles? E eu sei que cada um de nós tem um tipo de psicológico e tem um tipo de fé. E eu tenho plena convicção que o nível de fé desses homens não era o mesmo. Eles chegam lá e eles estão lá dentro daquela situação e eles olham e falam assim, e agora? O que é que vamos fazer? Eu acredito que agora eu estou imaginando, querido, como é que funciona dentro de uma parceria. Um vira para o outro e fala assim, o negócio é o seguinte, se tiver que morrer, eu morro. Aí o outro deve virar e falar assim, se você vai morrer, eu também morro também. Aí aquele que já estava querendo adorar a estátua, ele olha a atitude dos outros dois, estou falando isso. Ele fala assim, já que é para morrer, então vamos morrer junto. Sabe o que eu estou dizendo? Não. Esse que é o poder de uma parceria, irmão. Você está pronto para desistir, você está pronto para abandonar, mas porque você tem pessoas ao seu lado, pessoas que te inspiram, você vai até o fim. Deus, Ele criou o homem para ter uma parceria com Ele, e se nós temos essa parceria com Ele, a nossa vida, querido, vai dar muito bem. Mas não apenas isso, Ele nos deu a oportunidade de viver uma vida de parceria aqui na terra, e é por isso que nessa noite eu quero te encorajar, querido, desenvolva um relacionamento, onde você vai ter homens como Sadraque, Mesaque e Abidnego do seu lado, e que se for preciso, irmão, nós vamos juntos para a cadeia. Pastor, mas isso é um tanto quanto distante. Sabe, irmão, daqui a pouco aí, se o pessoal não prestar muita atenção lá na lei, vão chegar aqui falando que a gente vai ter que fazer casamento de homossexual. E sabe o que vai acontecer, irmão? Eu não vou fazer. E se o X-Laia não faz e vai preso, a gente não faz e vai preso. Só que eu gostaria muito de não estar sozinho na cadeia. Né? Então, se você puder estar lá comigo... Quando isso acontecer, você fala assim, pastor, mas você acha que pode chegar a isso? Irmão, deixa eu falar para você, eu não sei o que pode e eu não sei o que vai, mas eu sei de uma coisa, querido, nós vamos sempre fechar junto com aquilo que é certo. E se nós precisarmos, querido, nos manter como esse, estamos diante da fornalha, nós vamos ver o mesmo Deus que livrou esses homens da fornalha, nos livrando, mas nós vamos passar pela fornalha juntos, porque uma parceria não é apenas para os momentos bons, mas para aquilo que é ruim. E eu falo para você, querido, comece hoje a fazer bons amigos, porque se o dia mal chegar, você já vai estar junto. Eles não se conheceram na fornalha, é por isso que bons amigos não são feitos na prisão, bons amigos vão juntos para a prisão. Paulo e Silas foram juntos para a prisão, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram juntos para a fornalha. Você fala, pastor, que conversa mais estranha é essa? Sabe, irmão, assim como nós estamos prontos para ir junto para a prisão e junto para a fornalha, a gente vai estar pronto para ir junto para a pizzaria, junto para a academia, junto para o sushi, para o pastel, para o sorvete, para os churros, para a viagem, para a praia. Amém ou não amém? E para tudo na nossa vida, por quê? Porque eu estou com você e não abro. Deus está com você e não abre. E eu espero, querido, que você esteja assim para com as pessoas. Amém? Olha para umas duas pessoas perto de você e fala assim, eu quero ser seu parceiro. Olha para quem está atrás de você aí, fala, ei, estou contigo e não abro. Fala para ele, ei, estou fechando junto com você nessa noite. Amém, queridos?